Beleza, agora a gente está em live. Fala, gente. Dá um tempinho para o pessoal chegar. Vou guardar só um pouco. Gabi, tu sabe dizer se já tem alguém assistindo? Já temos, então, vamos dar início. Boa noite a todos, boa noite a todos. A gente vai dar início agora à nossa live de residência em enfermagem. O tema de hoje é enfermagem clínico-cirúrgica e centro-cirúrgica. Temos como participantes o nosso egresso Rodrigo Fonseca e a Rosana, para falar um pouco sobre o tema de hoje. E vamos dar agora um momento para vocês se apresentarem, falar um pouco sobre vocês, tá bom? Aí a gente parte para continuação da nossa live, tá bom? Então, por favor, Rodrigo, se puder se apresentar. Boa noite, gente, tudo bom? Eu sou o Rodrigo, sou enfermeiro formado pela ESCS, formei esse ano, assim, né, ano passado, esse ano, a gente falou grau em janeiro. Tenho 22 anos e atualmente sou residente do Programa Clínico Cirúrgico do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. E é isso, é uma honra participar com vocês, espero tirar muitas dúvidas e caso tenha alguma dúvida depois, pode me procurar nas redes sociais, que eu estou à disposição. Rosana, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Rosana, sou de Belém do Pará, me formei no Centro Universitário do Estado do Pará e fiz residência em centro cirúrgico aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É isso. Então, beleza, eu separei algumas perguntas para dar um norte para a nossa discussão e queria saber para vocês como é a área de atuação na residência clínico-cirúrgica e centro cirúrgico, como é essa atuação para vocês. Aí, no caso, a gente vai revezando. Começou com o Rodrigo falando, agora a gente começa com a Rosana, aí 15 minutinhos para vocês, cada um, tá bom? Tá. A área de atuação da residência de centro cirúrgico aqui no Distrito Federal, ela funciona como um rodízio. Então, a cada 4 meses, a gente roda em um hospital de referência. Por exemplo, eu já rodei no Agarram, quando eu era R1, que lá a referência é queimados, também no HRT, que é traumatologia, em Ceilândia. Então, você tem uma experiência muito vasta em cada especialidade cirúrgica. E aí a gente roda em todos os processos. Não é só dentro do centro cirúrgico. Por exemplo, a gente começa rodando no Núcleo de Segurança e Qualidade das Cirurgias Seguras, a gente roda na CCIH, também tem um obrigatório que é de 4 meses de ambulatório de anestesiologia, que é uma experiência muito agregadora, porque você faz aquela consulta pré-anestésica de enfermagem, junto com o anestesista, aí você acompanha as eletivas, né, desde o pré mesmo, do pré-operatório, propriamente dito, até o pós. E aí ele retorna depois o paciente para você, você faz aquela consultinha lá mesmo, e é no Gama. E a gente atua também com um trabalho técnico, logo nos primeiros 4 meses a gente
porque tem muito... O que me chamou mais atenção é porque, assim, eu saí da faculdade e eu não tive experiência, né? Não tinha essa experiência, essa oportunidade de ter experiência. E nessa residência, a gente roda os primeiros 4 meses como técnico de enfermagem mesmo, você fazendo o trabalho. Até para você dimensionar, eu penso assim, para você dimensionar o serviço, você precisa saber fazer e executar. Então, a gente instrumenta a cirurgia, a gente fica na recuperação pós-anestésica, também na assistência e naquela assessoria que o enfermeiro faz. Aí, no R2, você já vai para a gestão, para o dimensionamento, para aquela gestão de escalas, você faz mais a questão do administrativo mesmo. Eu acho que já deu para mim, já falei tudinho. Não, beleza. E para você, Rodrigo? Então, meu programa é clínico cirúrgico, né? Geralmente as pessoas acham que é clínica cirúrgica e não, é clínica médica e clínica cirúrgica. Então, a gente roda em todos os setores do hospital, a gente roda desde a oncologia, a gente roda em quase todos os andares do hospital mesmo. A gente é o programa de residência que mais tem atuação em todos os cenários, por conta de ser clínica médica e clínica cirúrgica. Então, a gente vê de tudo um pouquinho. Os rodízios são de 3 meses, então a gente fica 3 meses em cada setor. Eu já passei na oncologia, no setor COVID, que era a unidade de internação, e agora eu estou no 18, que é um andar de clínico cirúrgico, então todos os pacientes que negativam para COVID vão para lá, então a gente recebe pacientes de todos os tipos de especialidade. É bem geral, assim, a gente também roda em unidade básica de saúde, que atualmente eu estou, na unidade básica, a gente fica 1 mês, e também a gente vê essa parte de atenção primária, a gente também roda no Hospital Geral do Grajaú, que é um hospital público, fica 3 meses lá, também a gente passa no centro cirúrgico de lá, na UTI de lá, e o que mais? A gente também tem esse mesmo papel que a Rosana falou, a gente, no primeiro ano da residência no Sírio, a gente assume integral, então a gente faz o trabalho do enfermeiro e o trabalho do técnico, então a gente faz tudo mesmo, desde o banho até medicação, gestão, a única coisa que a gente não faz é a escala, mas a gente participa do cuidado integral, então é bem pesado assim, né, porque a gente tem que assumir o paciente, fazer assar e fazer tudo, mas é bem legal, porque, como ela falou, para a gente dimensionar, para a gente saber orientar os técnicos, a gente precisa saber fazer. Então, a gente pega bastante mão desde o início da residência, e no segundo ano a gente assume só como enfermeiro. Então, a gente fica nessa parte mais organizando todo o setor, organizando assistência, questão de escala, e é isso. Uma coisa, assim, que acho que é uma dúvida que está na cabeça, principalmente do pessoal que já está no internato, é a respeito do processo seletivo. Aí eu pergunto para vocês, como é que foi o preparo de vocês para a prova de residência? O que vocês fizeram? Se foi um momento assim tranquilo para vocês? Gostaria que falasse um pouco disso também. Aí, se puder começar com o Rodrigo agora, a gente faz esse revezamento. Então, já vou falar que não foi tranquilo. Eu estudei basicamente pelo Rômulo Passos, né, pelas apostilas dele, e, assim, não foi um preparatório que eu via videoaulas dele, eu só peguei os livros e acompanhava videoaulas de outro curso, que foi o ENF Concursos. Inclusive, Lawane me patrocinou, Lawane, obrigado. E, assim, basicamente foi estudando muito para o internato, sabe, a prática que a gente tinha, então todo dia eu estudava bastante do que eu via, e foi isso. O processo seletivo lá do Sírio são 3 etapas. A primeira etapa é a prova objetiva, que é classificatória e eliminatória. Então, o nosso programa tem 12 vagas, passam 24 para a segunda etapa, que é aqui em São Paulo. A primeira etapa a gente tem a oportunidade de fazer em todo o Brasil. Eu fiz em Brasília, né, na minha cidade, e os 24 primeiros vêm para São Paulo para fazer a segunda etapa e a terceira etapa. A segunda etapa é a prova prática, que são 2 estações, então a gente, basicamente, eles querem ver questão de postura profissional, mais isso mesmo, de postura, sabe? Não foi procedimento, foram 2 estações. A primeira estação era uma
pessoa que passava um plantão para a gente e falava bastante mal, assim, sabe, do paciente, falava que era um idoso, que o idoso maltratava, né, a família e tal, e que não merecia uma assistência adequada, e você tinha que ir contra isso, sabe, mostrar que a gente está ali para atender qualquer pessoa, independente de como essa pessoa é na vida pessoal, e basicamente foi isso. A segunda etapa foi sobre questão de ética profissional, então era uma pessoa que queria divulgar fotos de exames e casos clínicos na internet, que a gente vê bastante, né, e a gente tinha que ir contra também, a gente não podia permitir que a pessoa tirasse foto do paciente, dos exames, falar que aquilo não era uma prática adequada, que era antiético, e foi isso. E aí quem passa para a segunda já faz a terceira, que é a entrevista. A entrevista basicamente é uma avaliação de currículo e também sobre seus projetos, sobre suas metas, por que você escolheu a residência no Sírio, por que você escolheu o seu programa. Ela avalia todo o currículo e vai dando as pontuações. Então, e no final, sai a nota, e os 12 primeiros dos 24 que passaram são convocados para fazer a matrícula aqui em São Paulo. Ah, maneiro. E para você, Rosana, como é que foi esse período de processo seletivo, da prova de residência? Seu microfone está desativado. Foi bem difícil, assim, foi um processo bem complicado, porque eu tive alguns problemas emocionais também, eu estava me separando, mas assim, eu fiz o preparatório pelo Rômulo Passos, só que eu achei que não. O material escrito era muito bom, mas algumas aulas eu achei que precisava de uma revisãozinha, né? E aí eu não passei a primeira vez que eu fiz a residência, por conta de vários problemas. Também a minha pesquisa do meu TCC deu tudo errado, aí nós tivemos que modificar, resolvemos fazer um estudo de caso. Então, foi muita coisa acontecendo no meu internato ao mesmo tempo, que aí eu não soube segurar a onda. Aí, formei tudo e decidi trabalhar e estudar. Só que aí como era que eu fazia? Eu tinha que estudar 10 horas por dia, quebrava as horas. Eu trabalhava meio período e as outras horas eu estudava. Como eu já tinha estudado antes, eu só revisava. Então, as revisões eu fazia no caminho voltando para casa, no meu horário de almoço. Uma amiga minha me deu de presente o Entre Concursos, que é muito bom, a parte da legislação, e as clínicas também são muito boas. E aí eu fui estudando, né? Assisti a aula da professora Andréia, todinha, aquela questão de SUS inteira, fiz todo o processo que eles falaram que tinha que fazer para passar aqui na Secretaria de Saúde, né? Que cada prova de residência, ela tem um perfil propriamente dito. Por exemplo, as provas de hospital militar, por exemplo, eles são clínica pura, fisiologia, farmacologia. As provas daqui, elas já são saúde pública, muita saúde pública, 70% da prova é saúde pública. Rosana. Então, eu estruturei meus estudos para isso. A segunda etapa foi a avaliação curricular, e o que foi muito bom é que, assim, a minha faculdade, ela era integral. Então, dentro da faculdade, a gente produzia muita coisa. Então, eu já tinha artigo publicado, eu fui monitora a minha vida toda, participei de congressos, que eram atividades obrigatórias, inclusive, né, que a gente reclama tanto quando a gente é acadêmico. Por que eu sou obrigada a participar disso? Cara, conta muito. Eu saí da 14ª posição para a segunda colocação por conta do meu currículo. O seu microfone, e o primeiro colocado, ele ficou 0,2 décimos, assim. Então, a questão do currículo, ela é muito importante. Rosana. Porque até para você produzir um currículo, você tem que fazer a atividade. Então, ela é agregadora. A partir do momento que você vira monitor, você está revisando aquela disciplina. Então, eu já fazia a minha estratégia para isso. Por exemplo, se eu tinha uma dificuldade, digamos assim, que a minha média era 8, minha média mais baixa 8 em fisiologia, em histologia, eu já pegava monitoria para isso.
Então, eu revisava um ano inteiro, dava aula, então eu aprendia mais aonde eu tinha dificuldade. E foram 20 pessoas chamadas aqui, mas é muito grande. Eu fiquei um pouco assustada, porque como eu sou do Pará, lá não tem metrô, não, é muito diferente, é muita gente. Foi muito difícil me adaptar com o frio, agora tá calor, né? Mas, assim, ano passado estava frio, foi difícil, assim, longe da família, tudo, mas, nossa, eu aprendi muito. Eu acho que quem tiver oportunidade, eu decidi, né, como eu não passei de primeira, para quem não passou, não desista, continue no foco e, assim, vale muito a pena, porque você sai um profissional muito bom, porque você roda em tudo. Tu entende de todas as coisas, de todas as coisas. Agora, no Covid, na pandemia, a gente teve que, por exemplo, as cirurgias eletivas foram canceladas e ficou só Covid. Então, nós tivemos que rodar em UTI, tivemos que fazer clínica médica. Agora que já está voltando algumas cirurgias, já tem alguns POPs específicos para Covid, por exemplo, eu tive a oportunidade de pegar gasometria, que, por exemplo, dentro do centro cirúrgico, em um ano eu consegui fazer uma, porque o residente de anestesia estava dormindo, até chamarem ele, eu preferi fazer logo, porque senão não ia fazer. E aí a gente ficava competindo, né, entre os residentes da anestesia e os outros residentes, os internos, que queriam fazer também os procedimentos, mas quando a gente foi na pandemia, eu gostei muito, assim. A gente fica com medo, claro, né? Mas eu gostei, porque fiz muita gasometria, eu amei. Em um dia, assim, só no plantão da manhã, a gente fazia 12, 13 gasometrias. Então, para mim foi bom. A gente teve experiência com a ventilação mecânica também, que no centro cirúrgico ele já vem todo bonitinho, todo arrumadinho da UTI, aí depois já tem uma pessoa da UTI também para fazer essa assessoria, e agora não, a gente fica fazendo tudo. Então, tipo, a residência ela é o padrão ouro de treinamento em serviço. Quem puder fazer, faça, porque você sai um ser humano melhor em todos os aspectos. Aproveitando que tu tocou até nessa questão do assunto do Covid, né? Porque a gente está passando esse momento de pandemia. Eu imagino que a atuação, principalmente a atuação da nossa profissão, enfermagem, ela esteja sendo dificultada, está sendo um momento de eu não muito estou estresse. te ouvindo. Rodrigo, você consegue me ouvir? Consegue? Rosana, aqui não está me ouvindo. Não estou te ouvindo. Só um instante, então. Oi. Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não? Só um instantinho, gente, que estamos passando por problemas técnicos. Você tá me escutando, Rosana? Ou é só ele? Eu acho que ela não tá ouvindo a gente. Gabi, manda mensagem para ela, pede para ela ver se o volume do computador tá... Se tá alto, eu vou falar se ela deixou no mudo. Tá bom. Tá bom. Só um instantinho, gente, já resolve isso. Então, até para não ficar muito parado, Rodrigo, vou fazer essa pergunta para você. Que vocês falaram da questão do Covid, né? Que a gente está passando período de pandemia e tudo mais. É um momento que a atuação, eu imagino que ela esteja mais dificultada, um momento de muito estresse. Queria saber como que está sendo essa atuação de vocês na residência nessa fase de Covid, se mudou alguma coisa, como é que você está levando isso? Então, mudou bastante lá no hospital, porque o Sírio é um hospital privado, né? Então, com o Covid, a taxa de ocupação hospitalar caiu demais. Então, a gente foi meio que obrigados a sair de férias antes do previsto. Eu entrei em março, né, na residência, e a gente teve que sair de férias logo no final de março. Então, a gente passou 3 semanas como R1 novos, né?
e aí a gente foi convidado a entrar de férias por conta da taxa de ocupação hospitalar que estava baixíssima e a gente não ia conseguir aproveitar. Então a gente tirou as férias do R1 em abril, que foi super cedo, foi complicado, assim, porque a gente perdeu, né, as Meu férias áudio desse ano, então também não os tá plantões são indo. muito puxados. Pode continuar, Rodrigo, que eu acho que ela não está ouvindo a gente ainda. Tá. E foi isso, assim, deu essa complicada, mas depois de um tempo a taxa começou a voltar, muitos pacientes, a taxa de ocupação lá gira em torno de 90%, e a gente consegue acompanhar isso diariamente no site, e foi normal, assim, tiveram muitas áreas que ficaram, a gente dividiu, né, a área limpa, que é a área que não tinha Covid, a área de transição, que eram pacientes que ficavam nesse setor até sair o resultado do Covid, e a área suja, que a gente chama de área Covid. Alguns residentes passaram em todas as áreas, como eu, passei em área limpa, área suja e área de transição. Foi complicado porque a área de transição era bem rápida, então o fluxo de paciente era muito grande, assim, o paciente internava hoje, saiu o resultado, ele já tinha que ser convidado a ir para outro andar, dependendo do resultado. Então, a nossa assistência ficou um pouco fragilizada no quesito aprendizagem, sabe? Porque a gente não tinha chance de acompanhar o paciente integral, a gente não tinha chance de estudar um pouco o caso dele, porque ele chegava e ia de transferência. Então, impactou um pouco, mas assim, eu já saí da área de transição, estou numa área limpa agora, passei pela área suja, que foi super enriquecedor, foi a melhor área que eu achei, apesar de ser Covid, a gente com bastante receio, né, de ser contaminado, mas foi uma área, assim, que eu aprendi bastante, muito, foi o que eu mais gostei, assim, de todos. Eu quero voltar para lá, porque a gente tem a chance de escolher um setor que a gente possa voltar no final da R2. Eu quero voltar para lá, acredito que não vai ter mais Covid, se Deus quiser, mas foi muito bom, assim, a gente vê novas coisas, assim, é muito, muito diferente. Legal. É interessante. À medida que vai surgindo dificuldade, a gente também vai se adaptando, né? Tendo questão do novo normal que o pessoal tanto fala hoje, né? Gostaria de saber até para o pessoal que está assistindo, se eles têm alguma dúvida para mandar para o Rodrigo, pode jogar no chat, as perguntas que eu ver, eu repasso para ele, tá bom? E, Rodrigo, aproveitando que você também é um egresso da ESCS, onde a gente tem uma metodologia diferente da metodologia tradicional, eu queria saber se você sente que a metodologia ativa, se ela auxiliou no preparo, por exemplo, para a prova de residência. Aliás, Rosana, você está conseguindo ouvir a gente agora? Tô ouvindo agora, gente. Que bom. Vou até refazer a pergunta que eu tinha feito para o Rodrigo. Rodrigo, depois a gente continua para essa outra pergunta, que eu acho que para o pessoal da ESCS é até uma coisa que a gente às vezes questiona um pouco, né? Pelo fato da metodologia se mostrar um pouco complicada às vezes, mas enfim. Rosana, tinha perguntado para ele na questão da atuação nesse momento de pandemia. Como é que está sendo para você? Está sendo mais difícil? Para você, na área que você está, não alterou tanto? Como é que está? Está sendo mais estressante? Então, assim, eu procuro ser positiva em tudo, sabe? A gente tem que ser positivo. Assim, eu já foco assim, nossa, mesmo com a pandemia, tá tendo vários procedimentos para eu fazer aqui, mas é difícil, porque é muito complicado você não ter recursos assim, né, para lidar. Eu já vi, eu não sei se é porque eu tô longe da família, eu fico mais sensível, mas eu já vi muitos milagres, mas também já vi muita gente morrendo. É muito complicado essa questão, assim, mais emocional. Mas levando em consideração a questão profissional, você trabalhar durante uma pandemia, você pegar a Covid, eu positivei com Covid, e depois você voltar para trabalhar de novo, você vê a vida de uma outra maneira. E, por exemplo, eu tive uma oportunidade ímpar
de rodar em setores que eu não iria rodar, né? Perdemos muita coisa, né? Porque, por exemplo, a residência cirúrgica esse ano todo de centro cirúrgico não teve. Mas, em compensação, a gente fez muita clínica, a gente ficou em UTI. Agora eu estou rodando em um hospital pediátrico também. Mas atrapalhou, sim, né, a questão da metodologia, mas vendo pelo lado positivo, a gente aprendeu muita coisa, em tudo, tudo. É um momento assim que acaba sendo necessário a gente se escorar em alguma forma de suporte, né? E ser sempre positivo é uma forma muito boa de lidar com a situação, mesmo quando o Covid assim, se mostra muito difícil de lidar. Eu passei por algumas experiências ruins também esse ano por conta do Covid, então, fora dessa questão da atuação, eu entendo o quão estressante, quão desgastante pode ser. E... Não, pode falar. A máscara, assim, chegava a ponto de eu quase desmaiar, porque você tem que ficar usando aquela máscara e vai pouco oxigênio, né? E você tem que trabalhar, não que trabalhar seja uma coisa ruim, mas interfere muito na qualidade. Às vezes eu contava quanto tempo eu conseguia ficar com a máscara. Se eu ficasse 6 horas direto sem a máscara, eu passava muito, 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 muito mal. E eu comecei a ficar 4. Depois, a cada 2 horas, eu dava uma respirada, saía do ambiente, me desparamentava para poder ir. Então, o cansaço, assim, eu me sinto mais cansada agora do que antes. E por conta mesmo de ficar usando a máscara, que ela fecha tudo, né? A gente coloca um adesivozinho aqui e vai. Eu não consigo nem imaginar o quão difícil, quão cansativo deve ser atuar nesse momento. A Letícia Monteiro, ela perguntou aqui se há diferença na atuação das duas residências de vocês, ou se apenas tipo, uma diferença na nomenclatura. Assim, mudando um pouco o rumo do assunto. Ah, tá. Até para deixar uma coisa mais leve. Tá. Eu respondo agora? Posso responder? Pode ser. Ah, Pode tá. ser. Não, eu acho que são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Elas são áreas. Como é que eu posso falar? Elas são áreas interdependentes, mas elas são distintas. Um centro cirúrgico não funciona sem uma clínica boa. A clínica médica e a cirúrgica, ela faz o preparo todinho do paciente. O paciente já chega todo bonitinho pra gente. A questão do centro cirúrgico, a gente já vai trabalhar a cirurgia propriamente dita, o ato cirúrgico. Você vai dimensionar materiais, equipe, selecionar quem vai ser o instrumentador, quem vai ser o circulante, o que ele vai fazer, qual é o tipo de cirurgia, eu tenho que comprar material, eu tenho que pedir emprestado em algum lugar. É muito diferente, são coisas totalmente diferentes. O centro cirúrgico da clínica médica e cirúrgica são áreas totalmente diferentes, mas elas são interdependentes, uma depende da outra. Legal. Letícia, a dúvida foi respondida. Esperar guardar a resposta dela. Aí a Maria Luísa também perguntou, acho que o Rodrigo até pode responder essa, se a respeito dos custos, se vocês recebem estando na residência ou vocês estão pagando para estar na residência. Isso é uma dúvida até que eu também tinha um tempo atrás. Então, a gente ganha uma bolsa, né? É uma bolsa de R$ 3.330 e alguns centavos. É uma bolsa unificada, então toda residência a gente recebe esse valor. Mas no Sírio tem uma diferença porque é um hospital filantrópico, então
eles retiram um pouco mais do INSS, então, geralmente eles tiram 11%, se eu não me engano, das outras residências, e no CIR eles descontam 14%, então a gente recebe uma bolsa menor, fica em torno de R$ 2.600, mas a gente recebe a ajuda de custo quando a gente vai para unidades fora do CIR, então a gente recebe vale alimentação, vale transporte, e isso tudo dá uma compensada, sabe? A gente tem direito também ao refeitório do CIR, todas as refeições, café da manhã, almoço, janta, então dá para dar uma compensada, porque o nosso custo basicamente é aluguel. Eu acho que eu já posso responder a próxima da Isabela também, sobre o custo, né, de mudar de estado, que foi bem difícil. Realmente tem muitos custos, a gente precisa se adaptar a muitas novas coisas, então eu tive que pegar dinheiro emprestado com minha família para conseguir pagar, porque os aluguéis são muito caros perto do hospital e também a gente precisa pagar ou calção ou comprovar renda, e não é a realidade de muitos aqui, né? Porque a gente ou paga o calção, que é 3 vezes o valor do aluguel, então o nosso aluguel aqui é 2.500, a gente teve que pagar 7 mil e pouco de aluguel, de calção, então é um dinheiro que a gente precisa sair catando, assim. É difícil, essa parte do custo é muito difícil, mas depois que a gente consegue se estabelecer e começa a receber a bolsa, a gente consegue ficar tranquilo, assim, não é um dinheiro que sobra, mas também não é um dinheiro que falta. Dá para manter, dá para comer, dá para viver, dá para fazer umas atividades de lazer, então é tranquilo, assim. E para você, Rosana, qual é a sua perspectiva, até por você estar aqui no Distrito Federal, que normalmente os custos são mais elevados, como é que está sendo para você? Então, aqui a bolsa ela é 3.333, mais o auxílio moradia para quem é de fora, né, de 999, e a gente também tem o vale de estudante, que você não paga transporte público, e faz todas as refeições no hospital também. Mas aluguel aqui é muito caro, e quando eu cheguei, cara, foi difícil. Também teve que ter uma grande coleta na família, né, para pro calção e tal, mas consegui pagar todo mundo, e com 6 meses eu já estava assim, tipo, sem dever ninguém, pessoa física, né, mas tinha outras dívidazinhas pendentes. Custos com a prova, as provas elas não são baratas, custos com passagem de avião, que também não é barato, e eu tive que vir 2 vezes para cá, então foram 4 passagens, né? Não, 3, que eu já vim para ficar, então é caro, mas assim, vale muito a pena. Eu faço assim agora, como a cada 4 meses a gente roda em um hospital, e eu não tenho carro, eu uso transporte público, eu alugo quartos, aluguel de quartos para moças, tem para rapazes também. Aí eu vejo anúncios na OLX, tem alguns aplicativos também de residentes que dividem apartamento, e aí a gente vai conversando, fazendo um lobby com todo mundo, com que em um hospital onde tem uma residência tem várias, e aí você vai conversando quem quer dividir, quem está procurando apartamento, e aí a gente vai se dividindo. Mas os aluguéis aqui, eles são caros. Ah, maneiro. É complicado, querendo ou não, mudar de estado assim traz um custo mais elevado, né? Do que você tá atuando onde você realmente mora e tal. Mas é aquele negócio, a gente vai se adaptando. Daí, querendo ou não, é uma profissão muito prazerosa. A gente acaba Sim. se motivando a até fazer as coisas funcionarem. Rodrigo, eu acabei não perguntando para você, perguntando a sua perspectiva, a questão da diferença entre as residências, né? A clínico cirúrgico e a do centro cirúrgico. Queria saber de você agora também, por favor. Foi bem o que a Rosana falou, assim, o centro cirúrgico é focado no ato cirúrgico, né, então eles recebem o paciente já meio que preparado, assim, e a clínica médica e cirúrgica a gente vê toda a clínica médica, então a gente passa por todas as áreas, como eu falei, oncologia, tudo que você imaginar, e também a gente cuida dos pacientes no pré e no pós-cirúrgico, então a gente vê questão de dreno, coisas que são mais específicas do centro cirúrgico. Então, é bem geral, é uma residência assim que a gente vê de tudo um pouco,
e não é focada só no ato cirúrgico e na CME, né? Então, é basicamente essa diferença. A Rosana explicou basicamente tudo, assim. É bem o que a Rosana falou mesmo. Ah, maneiro. Que, assim, eu queria uma dúvida que até a pessoa que ainda está na faculdade tem, é na questão da nossa diferença da atuação, por exemplo, no momento que você está no internato e no momento que você está como residente. Você sente algo, vocês sentiram, né, alguma diferença nisso? Ou acaba que você já estava acostumado e simplesmente manteve? E teve também a questão de ter mais liberdade, porque você já não está mais com, tipo, tem um professor ou tutor, como é no nosso caso, para dar o auxílio. Como passa até a fala para a Rosana, para falar um pouquinho disso, e depois sua perspectiva, Rodrigo. Como a minha faculdade ela era integral, então eu já estava tranquila com as 60 horas. Mas no internato, você tem o seu professor, o seu tutor ali com você, né? Você não assume o paciente todo, até assume todo, mas não é você sozinho. Na residência, tu assume tudo. Tu assume o plantão, mesmo você estando trabalhando no início como técnico e com os técnicos, você assume, porque você imagina que é um enfermeiro para um andar inteiro. Tem um andar que tem 20, 30 leitos. Então é muita coisa. Eu senti muito no início, porque ainda tem eu achava assim, nossa, não vai ter prova, né? Não. Cada 4 meses tem uma avaliação, e você tem que estudar para as provas da residência, você tem que estudar os pacientes. Toda semana tem um estudo protegido que a gente discute caso. Então, eu dormia muito pouco no início, tipo 4 horas. Agora eu estou dormindo 5 horas. Mas eu acho muito pesado, porque quando você assume. No internato é pesado também, porque você estuda, você vira a madrugada estudando para a prova e tal, para outras coisas. Mas é muito diferente ali a responsabilidade de várias vidas, né? São muitas vidas ali para você ficar se responsabilizando, porque você se responsabiliza, porque o enfermeiro ele gerencia, independentemente de onde ele estiver, ele vai gerenciar a equipe médica para dimensionar os materiais que eles vão precisar, os exames, o preparo, se vai para cirurgia, se não vai para cirurgia, os técnicos, os próprios enfermeiros, tem os acompanhantes também. Então é muita coisa, é muita pressão, mas no final sempre dá tudo certo. Mas é muito diferente, eu achei muito diferente. O que me salvou mesmo, porque eu já estava acostumada a ficar 12 horas em pé, tudo, mas as minhas colegas que vieram de universidades que não eram integrais, elas sentiam muito, muito mesmo. Interessante. E para você, Rodrigo, qual a sua perspectiva? É realmente o que a Rosana falou, a responsabilidade meio que não dobra, ela triplica. Então, no internato a gente tem, né, o tutor ali do seu lado, a gente assume integral lá, na ESC a gente costumava assumir integral, mas a gente assumia mais como enfermeiro, sabe? A gente, em alguns locais, não fazia medicação, locais a gente fazia medicação, mas nunca era todo o paciente, sabe? E aí, quando a gente está no internato, a gente assume desde o papel do enfermeiro até o do técnico, então a gente tem que trocar a fralda, a gente tem que dar banho no leito, coisas que não eram realidade no meu internato. Então, assim, você se vê muito mais pressionado, muito mais cobrado, muito mais útil também, porque a gente consegue atuar em tudo mesmo. E é bem o que a Rosana falou, a gente tem que gerenciar tudo, o acompanhante, e tem essa parte no Círio que é bem difícil, sabe? Porque o perfil do paciente lá é muito diferente. Então, são pacientes que têm bastante poder aquisitivo, então são pacientes diferenciados, sabe? A gente não consegue dar uma simples orientação. A gente lá tem que falar termo técnico com o paciente, porque eles sabem mais do que, às vezes, você. Então, é muito complicado isso. É muito diferente, assim, perto do internato, que a gente fazia 6 horas, para mim, fazer 12 todo dia é algo que é muito cansativo, assim, a gente sai exausto, e por conta do coronavírus, assim, já voltando naquela pergunta, a gente teve uma mudança na nossa carga horária, porque a gente fazia 12 segunda a quarta,
quinta, 6 horas, e sábado, 6 horas. Então, para evitar a exposição de quem está de fora, juntaram 6 horas de sábado para quinta. Então, a gente faz segunda, terça, quarta, quinta, 12 horas seguidas. Então, é cansativo demais, mas a gente vai acostumando, assim, não tem muito o que fazer. Então, o corpo fala, mas a gente vai, cada semana, a gente se cansa um pouco menos, assim, a gente começa a acostumar mesmo com essa carga horária absurda. Entendi. Então, vou até adaptar aquela pergunta que eu tinha feito para você antes da Rosana retornar, a respeito da metodologia, né? Porque na ESC a gente tem a metodologia ativa, desde o início da faculdade. Qual o impacto da metodologia da sua instituição e como é que como que a metodologia impactou na sua atuação? Se ela foi bem positiva, se deixou algo pendente, como foi para você? Rodrigo, começar contigo agora. Tá. A metodologia ativa foi super importante na ESCS, né, da gente aprender a buscar, aprender a pesquisar. Então, lá no Círio também é metodologia ativa, então, basicamente, eu consegui me adaptar super bem. A gente também tem tutoria, a gente também tem prova prática, tem prova teórica, como se fosse os EACs, só que lá também o conceito é satisfatório ou insatisfatório. Então, isso me levou à frente, assim, em vários quesitos. Eu pude me adaptar bem melhor na metodologia, nas tutorias eu consigo ter um desempenho melhor, não melhor que os outros, não estou comparando isso, mas eu falo que melhor se eu não tivesse esse histórico na ESC, sabe? Então, a gente consegue estudar bem mais fácil, a gente consegue buscar nas literaturas mais fácil, a gente consegue achar coisas novas. Então, isso foi um diferencial enorme, até pela preparação mesmo, assim. Você falar que veio de uma metodologia ativa já te dá um pontinho, assim, sabe? Por conta de lá ser também. Então, deu bom. Acaba que pula esse processo de adaptação, né, que você teria que vivenciar. Sim. E, Rosana, no seu caso, na sua faculdade, ela era metodologia ativa também ou seguia a metodologia tradicional? A metodologia ativa também? Onde eu fiz, graças a Deus, é um centro universitário. É uma faculdade privada, mas é a única no Pará que... Não, a estadual também trabalha com metodologia ativa. No início eu odiava a metodologia ativa, porque eu gostava mesmo de estudar, fazer aquela prova ali e tal. Mas depois que eu aprendi a metodologia ativa na graduação, que ou você aprende, não tem opção, né? Eu senti que, eu não sei, eu acho que a gente fica mais inteligente, porque você não fica, é pouca arrogância falar isso, mas eu acredito que sim. Por quê? Porque você não fica manipulável pelo que o professor está falando para você, entende? Fechadinho só no Hobbes e Coltrane, na Potter, não, você estuda por artigos atuais e também a referência teórica, porque lá a gente trabalhava com o livro e com os artigos para rebater algumas coisas. Quando eu cheguei aqui, eu me senti assim, já em casa, porque já estava, aqui também é metodologia ativa, e, por exemplo, agora a metodologia ativa ela é maravilhosa, que você consegue publicar artigos muito rápido, porque você já sabe o caminho para pesquisar, você já sabe discutir, porque de tanto você ler, você debater, você fazer trabalhos científicos, produzir, acaba que você consegue fazer muito rápido. Tem algumas colegas que vieram do norte que também não era metodologia ativa, sentiam muita dificuldade, mas depois foi pegando e não gostavam, igual como eu, quando lá no Pará, quando eu aprendi, eu não gostava. Mas igual a mim também, depois que elas aprenderam, elas é show de bola, porque é um tipo de metodologia que ela te faz ser um ser pensante, não ser manipulável pela teoria, principalmente trabalhando em ciência, que a ciência ela se modifica muito. Então é essencial. Acho que todas as universidades deveriam ser metodologia ativa. Sim, recebe mais autonomia, né? Correr atrás do conteúdo, de tudo. Então, acaba que você já recebe um treinamento para atuação real, assim, ao meu ver, né? Eu vou voltar agora para as perguntas do pessoal que está no chat.
Começar pela pergunta do Thiago Murilo. Pergunta sobre a carga horária. Primeiro, qual é a carga horária semanal de vocês? Todas as horas elas são feitas em cenário? Por quanto tempo é esse período de residência? Você pode começar respondendo essa para a gente, Rosana, por favor? São 60 horas são feitas no cenário, e o estudo protegido, que faz parte dessas 60 horas também. Mas o estudo protegido, você sai da assistência e vai discutir um caso e da aula. No meu caso, o estudo protegido, ele é de 12 horas. Então, como é que funciona? Discussão de caso clínico, né? Cada um apresenta seu caso clínico e tem uma aula. Ou você dá a aula, ou você assiste a aula. E aí começa já o protocolo da metodologia ativa também. Todo mundo tem que estudar o tema da aula, e é isso. E para você, Rodrigo? Também são 60 horas semanais, 48 horas em cenário prático e 12 horas teóricas. Então, a gente também tem as sessões de tutoria, que a gente abre um caso novo no início do mês e fecha no final do mês. E entre isso, a gente tem algumas aulas teóricas, algumas videoaulas, né, nesse novo cenário, e algumas simulações realísticas também, que são toda sexta-feira do mês. E basicamente é isso. Então, 48 horas a gente fica em serviço, na assistência, são 4 plantões de 12 no meu caso, e um plantão assistindo aula, discutindo caso, tutoria e essas coisas mais teóricas mesmo. E a residência são 2 anos. Maneiro. E agora uma pergunta da Bianca Matos. Como é feito o preparo para o TCR? E como que funciona? Para você, Rodrigo, essa. Começar contigo. Então, Bianca, esse eu não vou poder te ajudar bastante, porque eu ainda não fiz TCR, o TCR lá é no R2, né? Então, assim, eu já comecei a pensar, mas no CIR é um projeto aplicativo, então a gente tem que fazer alguma mudança no cenário, e basicamente é isso, é um projeto aplicativo, a gente tem que fazer uma intervenção, muito parecido com o que a gente faz no Arco de Magueiras, que a gente usa lá na ESPES, mas assim, eu ainda não entrei nessa parte porque é só no R2 e pretendo deixar só para lá mesmo, porque no R1 já tem muita coisa para pensar. E para você, Rosana, perspectiva mesmo? Olha, graças a Deus eu entreguei meu trabalho escrito hoje, eu já sou R2, né? E é difícil, porque eles não liberam você, assim, você tem que fazer as 60 horas, dormir pouquinho e ainda fazer a pesquisa, né, de conclusão. Mas, como já estava adaptada com a metodologia ativa, e a maioria das pesquisas foram direcionadas para a questão do Covid, né? Então, deu tudo certo. Mas eu já havia pensado no final do meu R1. Então, no meu R2, eu já sabia quem eu iria convidar para ser minha orientadora. Aqui você tem que publicar o artigo e ainda tem que fazer o trabalho escrito, defender e publicar o artigo. Tem que ter essas 3 etapas. Aí você pode publicar ou na revista da ESCS, ou você publica em uma da sua área de atuação. No caso, a minha, eu vou publicar na SOBEC. E aí é só cuidar agora a estrutura, né? Que na ESCS você tem que colocar na BNT e aqui na SOBEC é Vancouver. Mas tem que ter, é difícil. É difícil. É só a misericórdia de Deus mesmo. Mas isso daí, essa dificuldade acho que tá desde a faculdade, não tem como. Sim, sim. Na faculdade a gente acha, meu Deus, será que nunca vai melhorar? Eu não vou conseguir, não vou. Aí você consegue, você arrasa, passou. Na residência vai ser a mesma coisa. Até a pergunta da Isabela, né?
com quanto tempo antes da prova vocês começaram a estudar para a prova de residência? Daí é uma coisa até que a gente se questiona qual o momento adequado assim, para a gente já começar a pensar na prova de residência. Vou começar contigo, Rosana. Comigo? Isso. Em tempo, né? Tá, deixa eu lembrar. Eu estudei um ano antes, né? Então, eu fiz o seguinte: a primeira residência que eu fiz não foi aqui no Distrito Federal, foi a minha melhor amiga que fez aqui em obstetrícia. E eu não tive como ficar viajando para fazer as provas, decidi fazer só lá no Pará. Só que não deu certo. Que bom que não deu certo, porque aí no outro ano eu tentei vir para cá. Eu estudei um ano antes, eu segui todo aquele protocolo do ENF Concursos. Aí eu fiz a mentoria também por lá, peguei as provas, tudo com uma professora André. Segue essa mulher, quem quer passar, segue essa mulher no Instagram, que ela é muito boa. Tudo que ela mandava, eu fazia. Eu peguei as 3 provas anteriores, selecionei, tipo, as questões que mais caíam e ia escrevendo. Se 70% da prova era saúde pública, da saúde pública, o que era que mais caía? Era SUS, Unidade Básica de Saúde, são as doenças, os programas de saúde, saúde da mulher, saúde da criança. Aí eu ia dividindo. Eu estudava de 8 a 10 horas, todos os dias, dia de sábado e domingo, o dia inteiro. Eu me programei um ano para isso. Aí fiz as residências no Pará também, passei, fui classificada, não fui para as outras etapas, porque como eu já tinha passado aqui, então estava super feliz, então nem que eu já ia assumir aqui. Mas eu estudei muito. Só que uma coisa importante, muito importante, é você estudar tudo, se der tempo você estudar tudo. E 3 meses antes, você focar só nas revisões direcionadas para o seu edital. Aí 3 meses antes eu foquei só no SUS, que é o que mais cai e é o que a gente mais esquece, porque eles trocam datas. Cara, a pessoa troca um número, coloca o enunciado todo certinho e muda um número. Então eu fui fazendo esse... É uma pegadinha desleal essa. Nossa, aí eu fui fazendo esses esquemas, assim. Então, como no concurso a professora Andréa dizia, se você vê número, você circula. Aí você lê tudo direitinho e já vê se está certo, porque eles trocam o número. E aí eu fui me fazendo todo dia, à noite, às 18 horas, eu terminava de estudar e fazia um simulado. Antes da prova, na semana antes da prova, eu já relaxei, eu já, tipo, fazia só os simulados e ficava lendo, eu não ficava mais louca como eu ficava. Mas tem gente que é muito inteligente, tem gente que estuda só 3 meses e passa, que eu acho maravilhoso também. Só que eu precisei passar por todos esses processos. Bate aquela invejinha assim de, nossa, queria também que você assim. Nossa, queria. Rosana, até depois passar pra gente o Instagram dessa professora, tá? Ah, passo sim. Boa pra gente repassar pro pessoal. E, Rodrigo, como é que foi sua perspectiva, né, pra isso? Então, eu também me programei para começar a estudar um ano antes, assim, no internato eu foquei, eu falei que eu queria residência, então eu ia estudar para isso, porém demora, assim, para cair a ficha, sabe, de você, meu Deus, eu preciso estudar, os editais estão chegando, então eu preciso estudar, eu preciso comer livro, então demorou um pouco, então, assim, que eu peguei pesado mesmo foi lá para abril, junho, assim, por aí, que eu também escutava muito a Andrea, em concursos, tudo para mim. Eu baixei os áudios da aula dela e eu ia pro HMIB escutando no metrô os áudios, a mesma aula de SUS no meu ouvido. Eu falava a aula dela do jeito que ela falava, decorado, porque eu escutava a mesma aula todo o dia da Lei 8080, porque era algo que caía muito também. Então, eu acho que é isso, eu acho que é estudar muito SUS, ver o edital, ver as provas antigas. Eu também resolvi muitas questões do IADES, porque eu também prestei na CESDF, e no Círio tem esse lado negativo, porque eles não divulgam a prova, né, então a gente não tem como saber como é a prova, não tem como saber quais são as questões, o que cobra mais, mas é uma prova bem geral também, assim, cai de tudo um pouco, cai sobre saúde da criança, SUS, saúde da mulher, então qualquer edital que você estudar, você consegue direcionar para o Círio também, porque é bem geral.
Então, é basicamente isso. Eu acho que quase toda a prova cai bastante SUS, cai bastante saúde pública, saúde da criança, saúde da mulher, esses assuntos que são mais famosos, assim, né, de ser cobrado. Ah, entendi. Não, então, beleza. Como a gente já está próximo de atingir o teto da nossa live, vou partir para a última pergunta da Bianca Matos, aqui uma pergunta muito interessante, né? E a vida social? Nesse momento Que de vida! estudo, como é que fica? Que vida! Que vida que eu não tenho vida! A gente quase não tem na época da faculdade, quem dirá no período de estudo para residência, né? Não, agora, como eu sou R2, eu tenho um pouquinho de vida. Mas quando eu era R1, cara, teve dias de verdade que eu chegava do agarrão, teve um dia que eu cheguei do agarrão e eu comprei um sofá. Falei assim, o meu sofá chegou, já tá aqui, eu vou sentar. Quando eu vi, eu dormi no sofá, acordei no outro dia e já estava no horário de eu ir embora pegar o metrô para ir trabalhar. Meu Deus do céu. E para você, Rodrigo? Assim, é difícil. Realmente o R1 é muito pesado por conta do cuidado integral, então a gente cansa muito. Se aparece, você está cuidando de 2 pacientes integral e de repente o médico muda a prescrição, pede 1.000 exames e aí tem que ir atrás de preparo de 1.000 exames, tem que ligar para os setores porque você tem que organizar tudo, então é bastante difícil. Eu também tem dias que eu chego em casa, tomo banho e durmo. 8 horas da noite eu já estou dormindo, aí quando acorda já é 5 horas da manhã, tem que tomar banho e ir de novo para o Sírio. Então, assim, a gente consegue sábado e domingo sair um pouquinho, comer alguma coisa, ver os amigos, mas, assim, é difícil, a gente tem que priorizar, na maioria das vezes, dormir e estudar um pouquinho, porque senão a gente não consegue. Dormir é tudo. Dormir é o mais importante, né? É o que a gente menos faz. Então, como não tem mais perguntas, a gente vai partir para o encerramento da live, né? Gostaria de agradecer a participação de vocês, Rodrigo e Rosana. Apesar das dificuldades que a gente apresentou, acho que ocorreu tudo bem. Foi uma live muito rica, com informações assim, muito importantes, até para mim que estou mediando, imagino para o pessoal que veio aqui para ter esse conhecimento, né? Que, querendo ou não, chega um momento que a residência começa a ser uma preocupação muito grande para a gente que está na faculdade ainda. Então, assim, eu vejo como a live sendo uma coisa muito rica para a gente que está nesse período. Agradeço demais a participação de vocês. Vou passar a fala para vocês se despedindo do pessoal também, tá bom? Pode começar pelo Rodrigo. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu adorei falar um pouquinho sobre vocês. Falta muita coisa, eu acredito que ainda tem muitas dúvidas de quem quer prestar residência, então pode me chamar no Instagram, que eu tiro as dúvidas. E eu aconselho a quem quer fazer residência, realmente faça, estude para isso, porque, como a Rosana falou, muda muito, sabe? A nossa prática muda demais. O enfermeiro que eu era em janeiro, eu já não sou hoje, e eu acredito que o enfermeiro que eu sou hoje eu não vou ser amanhã, porque a gente aprende todo dia. Você aprende só na prática mesmo, então a gente sai do internato, eu pelo menos saio do internato achando que eu sabia muito, e quando você chega na residência, você vê que você sabe muito pouco ainda, sabe? Assim, você não está preparado para quase nada, e você vê que tem um mundo para estudar, e a residência te prepara para tudo, assim, você se torna um profissional muito diferenciado e muito melhor. Então, quem quer, faça, estude, porque realmente muda muito, assim, muda a vida, a nossa, a dos pacientes, porque eles têm um cuidado muito melhor. Então, eu aconselho muito. Rosana, fala está contigo. Então, gente, queria agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem algumas dicas de estudos, só entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu tô por aqui, tá bom? E é isso, cara. Eu não passei de primeira, mas eu não desisti, porque eu sabia que a residência, ela é o padrão ouro, né? Eu vejo muitos colegas falando, porque a residência é um trabalho escravo.
Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tudo é um investimento. Tempo para mim é investimento. Eu tô dedicando o meu tempo no aprendizado. Você ganha a sua bolsinha, você compra suas coisinhas e tá tudo bem. Não se preocupem que várias pessoas vão falar que você vai estar louco, tá só estudando, que não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo, não liga. Estuda, foca em você, que no final sempre dá tudo certo. Muito boa, essa dica é importante mesmo. Então, gente, para finalizar, vou lembrar vocês da live de sábado. Fiquem atentos, a live será sobre residência em saúde da família e a gente vai ter como participação uma egressa nossa, a Thalita Freitas, viu? Então, fiquem atentos ao Instagram do Centro Acadêmico, da ESCS, e também nas redes sociais que a gente vai estar passando essas informações para vocês sempre, tá bom? Muito obrigado a todas e a todos que participaram com a gente da live, aos participantes, e é isto. Damos aqui por encerrado. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau.